Sabedoria. Laureado, que recebeu láurea, premiado. Láurea, coroa de louros com que se coroavam os poetas. Galardão, prêmio. Laurear, cingir ou coroar de louros. Festejar, adornar, premiar. Láurea, laureado, laurear. Sabedoria. Eu vi também o lápis, né? Que seria um lápis invisível das coisas que são escritas a nosso respeito. Pautado. Designativo do papel riscado com traços paralelos. Pauta, papel riscado de traços paralelos. Traçado. Em pauta. Então, na verdade, eu queria falar sobre a minha avó. Eu sou Melissa, eu tenho 44 anos, eu sou escritora, tenho 7 obras publicadas. E aí eu vou falar sobre a minha avó. Não, minha avó, ela não era escritora, ela não teve nenhuma obra publicada. Ela mal sabia escrever o nome dela. Eu tinha um cartãozinho dela com a assinatura dela, Anésia. Tudo tremidinho. Até hoje lembro. Muita saudade da minha avó, ela era semi-analfabeta. E aí o que eu vou falar aqui é sobre o natural também, um pouco da história dela e sobre o natural. Eu sou cristã, sou uma pensadora, eu tenho dupla condição, sou autista superdotada. Eu, pensando nesse lápis, nessas pautas, nesses riscados invisíveis, nessa sabedoria, nesse laureado, eu acredito que há muitas coisas sobre nós as quais a gente desconhece, né, de sabedorias nossas, que está do outro lado, enfim. E eu me surpreendi bastante com a minha avó. Então, ela não era ela não é o que ela aparentava, sabe assim? Isso eu descobri através de sonhos, né? Então, eu tive muitos sonhos com a minha avó. E esses sonhos revelaram para mim que ela é uma pessoa que é um ser que detém muita sabedoria, um ser laureado, né? Um ser laureado, isso. Eu tirei uma palavra aqui, Isaías 20, 14. Moradores de Temá, socorram os dedanitas, dando-lhes água e comida. Eu não sei se é sobre isso a questão dessa sabedoria, que é a sabedoria de quem socorre o outro. Eu acho que sim. É uma sabedoria de quem ajuda o outro, de quem socorre, que dá água e comida ao outro. Aí, eu vou colocar assim, para a gente entender o que é algo. Por exemplo, você entender
o tamanho de uma mercadoria, né, você tem que pôr alguma coisa por detrás para você saber mais ou menos fazer uma correlação, né? É preciso fazer, por exemplo, se for tudo luz, você não enxerga nada, você precisa ter a sombra e a luz, nem que for um pouquinho de sombra, né, para você delimitar as coisas. E aí, eu tenho, por exemplo, a minha avó, semi-analfabeta, eu tinha o meu pai, que o estudo dele também não ia bem menos que o meu, né? Eu sou bacharel em Direito. Meu pai, ele fez até o 2º grau só. Mas assim, meu pai, ele... Perto da minha avó, ele tinha muito mais conhecimento, né? Então, ele viajou o Brasil todo, né? Ele morou no Japão também. Ele teve várias empresas, ele foi um homem bem relacionado, né? Apesar de não ter feito uma faculdade, mas ele sabia conversar, né? Ele sabia perto da minha avó, que mal sabia assinar o nome dela, e que na verdade a minha avó, ela sempre foi dona de casa, ela foi empregada doméstica, né? Ela cuidou de muitos filhos, muitos deles doentes, mas assim, ela não teve uma vida profissional onde ela desenvolvesse o intelecto dela, entende? Se eu for colocar sabedoria como algo correlacionado com a lógica, né? Com o estudo, com o conhecimento, não, né? A minha avó, ela não teve essa oportunidade, então todos os trabalhos que ela teve eram trabalhos braçais ou trabalhos do lar. Trabalhos de limpeza, de cozinha, né? De lavar e passar, limpar uma casa. Morou bastante tempo na fazenda. Enfim, esses foram os trabalhos dela. A minha mãe, ela foi empregada doméstica, mas ela também, inicialmente ela tinha estudado até a 4ª série, depois ela terminou o 2º grau, ensino médio. Mas ela foi uma mulher que conseguiu se desenvolver, né, socialmente, né? Então, ela sabia conversar com qualquer pessoa, ela teve loja, teve empresa também, junto com meu pai. Enfim, ela tinha muito mais condições financeiras do que a minha avó. Apesar de ter inicialmente tido a mesma vida pobre que a mãe, com as mesmas dificuldades, depois ela conseguiu vencer essas dificuldades e ter uma vida tranquila, o que a minha avó não, digamos que não conseguiu sair dessas dificuldades. Então, a vida inteira ela teve as mesmas dificuldades sempre. Até o final da vida ela teve as mesmas dificuldades financeiras. Nunca sobrou para ela, né? Então, ela nunca teve algum momento da vida dela que ela superou as dificuldades dela e aí ela, sabe, entrou num período de bonança, por exemplo. Não. Ou que ela tenha, né, como muitas pessoas contam,
aquele período da minha vida que foi superado, agora eu tenho um trabalho assim, agora eu posso viajar, agora eu posso me cuidar, fazer um tratamento, isso, não. Inclusive era o sonho da minha avó. Agora lembrando, porque a minha avó ela tinha uma dor. Uau, não tinha lembrado disso, obrigada, Deus. Ela tinha uma dor na barriga, lembrei por causa de mim, né? Mas ela reclamava muito de uma dor na barriga. Então ela tinha uma dor na barriga e que ela dizia, eu não sei se foi também de ter os filhos, né, parto normal, mas ela teve uma queda de ônibus. Tava ela e uma, se não me engano, uma prima minha, uma criança, e o motorista não esperou. Então, quando ela estava subindo no ônibus, ele acelerou e ela caiu. Acho que ela, não sei se ela caiu de frente, caiu de costas, sei que ela caiu e eu acho que a minha prima também caiu em cima dela. E aí ela tinha essa dor na barriga, na bacia. Eu lembro que era na barriga. Então, e certa vez também, se eu não me engano, no terminal também, ela caiu, né, acho que num buraco, e que tinha assim um buraco, um bueiro aberto, e enfim, eu acho que isso aí não tem a ver com a barriga, não sei como que ela se machucou, mas enfim, ela tinha ela tinha um sonho de fazer um tratamento, alguns tratamentos médicos, né? Porque ela tinha algumas dores, ela tinha alguns problemas ali que incomodavam ela. E só quem tem uma dor, um problema, sabe o quanto que é difícil, né? E eu não sei se ela sonhava, sinceramente, vencer as dificuldades financeiras dela. Eu acho que com certeza, né? Todos. Mas ela nunca venceu as dificuldades financeiras dela. Então foi até o final da vida dela, todos as dores físicas, as dores emocionais, as dificuldades financeiras, tudo isso foi levado até o último, acho que até o último suspiro, realmente, até o último dia da vida dela. E exatamente assim, né? Então foi um deserto que foi levado para a vida toda. Essa é a história da minha avó. E que foi bem difícil para ela. Agora, o meu pai teve origem pobre, só que ele foi daquela pessoa que em algum momento ele superou aquilo. E aí a história dele mudou, entendeu? Nem todo mundo, não vai acontecer isso para todo mundo, entendeu? Mas aconteceu para ele. E quando aconteceu para ele levou minha mãe, né? Ele a levou, né, junto com ele. Ele a conheceu depois, em algum momento, e meu pai, ele era um homem muito pacífico, muito manso. Então, a minha mãe, ela foi muito prestigiada por isso, pela mansidão que ele trouxe na vida dela. Não só a prosperidade dele, mas a mansidão também. Porque o meu avô não era um homem manso, né? E também eu sinto que o meu avô não deu o apoio necessário que a minha avó precisava, né? Então ela sofreu bastante com isso.
Agora, o que eu gostaria de compartilhar com vocês, que a minha grande descoberta em relação à minha avó, em relação a esse laureado dela, a sabedoria dela, dos sonhos que eu tive com ela. E que é uma coisa que eu não achei nos meus pais. No mundo espiritual, eu digo, né? Não. Então, assim, eu fiquei surpresa. Nós não conhecemos as pessoas, sabe? A gente olha só a aparência. Nós não sabemos. A parábola do Lázaro mostra exatamente isso. Lázaro é como minha avó, com a pessoa que nunca saiu do deserto. Até o último suspiro ele estava ali no pior dos piores. Claro, pior que a minha avó, né? Que minha avó não foi mendigo. O mendigo Lázaro comeu, digamos, como dizem, né? O pão que o diabo amassou. Ainda Jó, Deus vai lá e dá para ele duplamente aquilo que perdeu. Lázaro não. Lázaro não, ele não teve testemunho. Ele morreu sem testemunho de vitória. E Deus deu para ele o lugar devido. O lugar devido. Então nós muitas vezes podemos nos enganar, sabe? Primeiro, eu sempre fui muito apegada à minha avó, né? E desde pequenininha. O problema, por exemplo, é que esse apego, eu não sabia que era um problema também, eu só fui descobrir quando alguém contou um caso semelhante, eu pensei, pronto, é o meu caso com a minha avó. Que às vezes, por exemplo, quando você deixa uma criança com outra pessoa, que não é a mãe, não é o pai, acontece bastante dessa pessoa roubar o afeto do teu filho no coração. Então, a minha avó, ela ajudava a minha mãe. Ah, deixa ela aqui comigo, né? E aí, eu acho que eu fui descobrir isso tardiamente. Tipo, eu já estava com uns 30 anos, 31, 30, uns 30, 31 eu já tinha. Quando eu descobri que, uau, então é isso, eu vivo falando da minha avó, minha avó, minha avó, por que eu não falo minha mãe, minha mãe, minha mãe? Porque minha avó roubou. O afeto que eu deveria ter pela minha mãe, eu estou tendo pela minha avó. Todo o afeto, carinho, sabe? Foi roubado. Mas assim, não foi roubado, tipo assim, fica um pouquinho com ela pra mim. Ah, tá. Aí foi roubando, foi roubando, foi roubando, sabe assim? A hora que viu, não tinha mais o que fazer. Às vezes, por exemplo, falando agora do aspecto psicológico, eu acho que não tinha o que fazer, porque eu acho que minha mãe não se importava. Porque, na verdade, a minha avó entrava para ajudar naquilo que talvez ela não quisesse fazer. Eu não sei, às vezes eu penso que talvez minha mãe não quisesse essa proximidade emocional comigo. E que eu passei a ter com a minha avó. E espiritual também. Então, eu tenho muitos sonhos que revelam uma afinidade com a minha avó, emocional e espiritual, que eu nunca consegui ter com a minha mãe, nem em sonhos.
e que ainda em sonhos, depois que a minha avó faleceu, continuei tendo e que eu não conseguia gerar isso com a minha mãe. Então, eu lembro que quando eu estava perto da minha avó falecer, eu sonhei com ela. Eu estava no Japão, e aí ela veio até o meu quarto, lá no Japão, e ficou me chamando, falou assim, você não vem? Você não vem? E aí eu tentava acordar e não conseguia, um sono pesado, eu tentava acordar. E ela dizia assim, pois é, a avó já está indo embora, você não vem? E tá, eu não sabia que ela estava doente, né? Eu estava vivendo no Japão, minha avó aqui, minha avó não é descendente japonês, né? Tem outras descendências, né, de espanhol, enfim. E aí, algum tempo depois, quando ela falece, eu não sei que ela já faleceu, né? Mas aí coincide de eu sonhar e aí saber que ela faleceu. De novo, ela vai lá no meu quarto, lá no Japão, ela me acorda e a gente começa a passear ali. A gente vai numa loja que eu sempre gostava de ir, o Sank. Eu sempre ia com a minha mãe. Então a gente começa a passear pela loja e parece que ela vai só para dar uma voltinha assim, sabe? Ela dá uma voltinha comigo. E aí ela vai embora. Ela já tinha falecido, né? Aí eu vou descobrir que ela faleceu. Então parece que ela foi e ela não ficou magoada, ela não disse nada, você não veio, não sei o que, não, tá. Ela deu uma voltinha comigo e foi embora. Aí, algum tempo depois, eu não sei quanto tempo, eu sonhei que eu cheguei a um rio. Aí tinha um barco. Desculpa, não é um barco, é tipo uma canoa. Aí tinha uma japonesa e era uma excursão. Aí tinham várias pessoas ali. Uau, cara, foi a primeira vez que eu sonhei com o céu. Que era minha avó? Quem era minha avó para estar num lugar tão lindo como aquele? Se você conhecesse minha avó, você não diria que ela estaria num lugar tão lindo daquele. Não, porque a maioria das pessoas não gostavam dela. Porque ela tinha uma vida desgraçada, sabe? Ela teve uma vida muito difícil. Ela tinha muitas dores físicas, traumas emocionais, psicológicas, que ela acumulou durante toda a vida dela. Então, ela gostava de contar da vida dela, ela falava das dores dela, das coisas dela, das histórias dela. Então, ninguém aguentava. Eu acho que eu era a única pessoa do mundo que amava quando ela contava. Porque eu descobria mais um pouco, né, sobre a história dela. E eu me importava com tudo que ela tinha vivido. Eu gostava de saber, eu amo histórias, né, enfim. E aí, aliás, é sempre assim que eu vejo as histórias, pelo ângulo da riqueza que tem uma biografia. Principalmente quando ela não tem o aspecto da tinta, da cera. Sabe, quando a pessoa ela começa
Não sei se é relativizar, é suavizar as coisas, sabe? Não gosto muito. Então minha avó ela não suavizava as coisas, e isso para mim tinha um grande tesouro. Então, aí eu entrei nessa canoa com as outras pessoas e tinha uma japonesa que eu sabia que ela que estava guiando a gente. E a gente ia subir rio acima. Quando a gente foi subindo. E nossa, era muito lindo, sabe? O azul do céu. Eu vi assim um sol lá, mas era diferente. As cores eram mais vivas, sabe? E aí tá. Aí chegamos a uma casa. Aí eu desci do barquinho, entrei. Tinha uma poltrona. Aí eu fui até minha avó. E eu sabia que eu tinha pouco tempo, enfim. E aí ela tava assim um pouco imóvel, né? Parada. Eu a abracei. E ela não me viu. E aí depois eu fui embora. São duas experiências bem parecidas. Tanto quando eu fui visitar a minha avó, quanto quando eu fui visitar o meu avô, que foi o marido da minha avó, foi bem parecido. Eu vou dizer para vocês o que é estranho. Lá por exemplo, quando as pessoas estão falecidas, igual quando o meu avô estava falecido, eu também fui visitá-lo, só que o lugar onde ele estava era outro lugar. Não era o mesmo. Era céu também onde ele estava. Era céu, só que era um céu bem parecido com a terra. Não tinha as cores vivas, eram cores como as daqui. Então, assim, não é porque as pessoas são marido e mulher que vão para o mesmo lugar. As pessoas, muitas vezes, elas se separam, entendeu? Elas vão para onde elas têm que ir. Então, ela foi para um lugar, ele foi para o outro. Ela foi para um lugar que era muito lindo e ele foi para um outro lugar também bonito, mas assim mais semelhante com aqui. Não foi aquele lugar que eu cheguei, uau, que lindo. Não. Lugar. E aí a semelhança entre o abraço que eu dei na minha avó e no meu avô foi, para eles eu era o fantasma. Então lá eu era o fantasma, porque eles não me enxergavam. Sabe, fiquei pensando nisso da minha avó, dos sonhos dela. Sonhos, ela falava bastante que ela sonhava de fazer alguns tratamentos. E acho que é uma realidade do Brasil, né? Enfim, às vezes tem uma música que eu gosto bastante, que é Só um Milagre, que o cantor, ele grava ao vivo e em algum momento ele fala assim, sabe que muitas pessoas quando falam em sonhos, elas pensam em coisas inimagináveis, mas às vezes o sonho de alguém não é algo inimaginável, é algo
que é muito possível para você, mas a outra pessoa morreu com isso sendo a coisa mais impossível do mundo, sabe assim? Nossa, eu não lembrava desses sonhos da minha avó, dos tratamentos dela. E em algum momento da vida, às vezes a gente se torna essa pessoa. A minha mãe passou pelo mesmo processo da minha avó em algum momento. Ela começou a ter umas dores no joelho, né? Aí descobriu que ela estava com uma séria lesão no joelho. Eu acho que era uma artrose, que era piorada, as dores eram pioradas pela depressão, né? Ela tinha depressão também, pela perda do meu pai. E, enfim, ela falava essa questão do tratamento, que ela sonhava com tratamento. É porque também não é fácil para a pessoa lidar com nenhum tipo de dor física, né? E às vezes pode ser somado com uma dor emocional também. Enfim, essa é a vida de muitas pessoas. Eu sei que não foi só da minha avó, nem da minha mãe. Mas aí... como contar? Depois que eu tive esse primeiro sonho de... vó, vim te ver e descobri, uau, olha pra onde você veio. Fiquei chocada. Então, assim, eu não tive essa conversa com ela, mas foi mais ou menos isso meu pensamento. Uau! Então, minha avó, ela sempre estava mudando de casa em casa, porque ela pagava aluguel, né? Em algum momento, acho que ela até teve uma casa própria, mas acho que morava muito longe, acho que ela não queria morar muito longe. Ela sempre priorizou morar no centro, perto dos hospitais, porque os filhos eram doentes, enfim. E assim, com todo o histórico de vida dela, de sofrimento físico, de dificuldades financeiras, isso e aquilo, que as coisas não davam certo, e de repente eu falar, uau, olha onde a minha avó veio parar. Olha o lugar ao qual ela pertence. Que lugar, digamos, maneiro, que lugar lindo. Eu nunca vi um lugar tão lindo na minha vida. Puxa. E a minha avó faleceu depois do meu avô, então eu devo ter tido esse sonho com ela depois. Então, quando eu fui visitar o meu avô, que eu me lembro, eu não tive espanto, né? Eu gostei do abraço que eu dei nele, também não me viu, mas não tive espanto pelo lugar. Aí, em algum momento, eu sonhei de novo com a minha avó. Eu estava com pessoas aqui mesmo, vivas, né, no sonho. E aí eu a vi no meio das pessoas. Aí eu, vó! E aí a hora que eu vi, eu já estava indo para outro lugar. Né, eu saí da casa onde eu estava, que eu não sabia onde que era, em que casa que era aquela. E aí passei por um estreitinho assim e fui parar no hospital. Que era tipo Era uma sala de espera de um hospital porque era tudo branco.
E aí a minha avó me levou até esse lugar. E aí ela me trouxe uma adolescente. E aí, quando ela me trouxe essa adolescente, eu meio que olhei para ela pensando, o que você está fazendo? Por que você está me trazendo essa moça? E essa adolescente, ela falava muito. Ela usava um óculos escuro, assim, preto, para tentar tampar o rosto dela, que era horrível. Horrível. E aí, ela falava, e eu só tinha que ficar ali para ela se acalmar. Eu entendi isso. E aí depois eu comecei a ver toda a história dela. E quando eu comecei a ver a história dela, eu estava nos lugares onde ela viveu. No quarto dela, eu vi as amigas dela chorando. Eu vi 3 moças, uma no meio chorando e as outras 2 amparando. E só que assim, eu meio que fiquei assim, por que a minha avó me trouxe nesse lugar para ver essa moça? Por quê? O que ela sabe que eu não sei? O que ela sabe de mim que eu não sei a meu respeito? Aí, eu não vou contar tudo para vocês, que até minha bateria tá acabando, mas eu já tive muitos sonhos com crianças e adolescentes. Muitos sonhos, né? E eles começaram depois, acho que foi, será que foi depois desse sonho com a minha avó? Eles começaram depois que eu voltei do Japão. Então, sempre sonhava indo buscar essas crianças. E eu não conversava com essas crianças. Elas só queriam que eu estivesse ali com elas porque elas se sentiam mais calmas. Porque elas estavam nervosas, porque elas estavam tristes, porque elas queriam compartilhar comigo algum sonho que elas tinham tido, não realizaram, sabe assim? Teve um menininho que ele compartilhou comigo que o sonho dele era ter um cachorro. Tá bom. Então ele só queria compartilhar comigo. O meu sonho era ter tido um cachorro. Tá bom. E eles se sentiam mais calmos assim. Que são, não sei se eu já falei para vocês, que eu sonhei por muitos anos com essas crianças. E em algum momento eu disse, Deus, eles não são meus filhos. Eu não quero mais, eu quero ter os meus próprios filhos. E eu sei que eles são muito carentes, né? É muito pesado para mim. E aí eu parei de ter os sonhos, né? Já sonhei com a minha avó, ela entrando em um lugar grande, assim, como se fosse uma grande lugar de palestra, né? Então, ela sempre parecia uma pessoa que sabia alguma coisa que eu não sabia o que era. E isso eu tinha levado naquele céu tão bonito. E por isso também que ela aguentou e suportou tudo que ela suportou aqui, dos sofrimentos,
e ela cumpriu, foi uma boa mãe, uma boa avó, excelente, por causa que ela tinha preparo. Ela tinha um preparo, ela tinha uma sabedoria, né? E aí, aí eu vou para os meus pais. Uma coisa que a gente quer saber depois que os pais da gente falecem é para onde eles foram. Mas será que a gente quer saber mesmo? Eu sempre quero saber. Eu sempre, quando eu peço que Deus me revele algo, eu quero que Ele me diga a verdade. Eu não quero que Ele minta para mim, né? Então, se sempre das minhas orações, em relação à revelação, em relação àquilo que eu quero para mim também, eu quero que seja verdade, né? Enfim, independente daquilo que você acredite, eu estou compartilhando com vocês a minha verdade. Então, aquilo que Deus mostrou para mim. Algumas orações, por exemplo, né, a minha mãe, ela ficou bastante tempo acamada, então sempre orava por ela, para que ela se recuperasse. E toda vez que eu perguntava para Deus se ela se recuperaria, Ele dizia que não. Toda vez que eu perguntava, Ele dizia que não. Que não, que não. Então, mas eu continuei orando, mesmo depois, mesmo até eu receber a notícia que ela tinha morrido, ainda continuei orando. E aí, na verdade, eu já tinha tido, isso tudo eu vou compartilhar com vocês. Eu já sabia onde meu pai tinha parado. Agora estou lembrando. Eu já sabia que meu pai parou em algum lugar e Deus já tinha mostrado para mim onde ele tinha parado. O meu pai, ele foi parar num lugar igual do meu avô. Que eu digo que é um meio céu. Tem o céu e tem o meio céu. No céu há muitas moradas. Então meu pai foi parar no meio céu, que nem meu avô. Não, era um lugar bem parecido com a terra. Parece igualzinho. Não tem brilho, como eu falei para vocês, que eu visitei um lugar que Deus falou para mim, escolhe uma casa, que o gramado, a relva tinha brilho, inclusive. Quando Moisés viu a sarça ardente, será que era fogo ou era esse brilho? Mas um brilho muito grande que parece um fogo. Porque, eu vou dizer para vocês, no céu a grama ela brilha. A grama do céu, desse céu, do alto céu, ela brilha como muitas pessoas não vão brilhar, por exemplo, no meio céu, não vão brilhar nesse meio céu. As coisas não brilham lá. E é céu, mas é tipo um meio céu, é o início do céu. Então lá as coisas não brilham, é bem parecido com aqui. Agora no inferno as coisas são densas, são escuras. Aqui é meio denso, aqui é metade, né? Enfim, então, meu pai ele foi parar num lugar bem comum, bem parecido com a terra, que é o início do céu. Só que toda vez que eu sonhava com ele, eu sonhei várias vezes. Ele não estava bem. Ele não aceitava que ele tinha morrido. Então, ele me dava desespero. Ele dava a impressão que eu tinha que pegar ele nos braços e sair correndo com ele para tentar curar ele, ajudar ele,
sabe? Que parece que o corpo dele ia parando e ele ia ficando assim meio mole, não sei explicar. Era uma coisa horrível, que quando eu sonhei com meu avô, eu não sonhei com ele assim. O meu avô, por mais que ele estivesse nesse meio céu, mas ele parece que ele estava conformado. Mas é porque, não sei se é porque ele morreu mais velho. Meu avô morreu, tinha o quê? Uns 82 anos? 83. Meu pai faleceu com 61. E ele faleceu 2 vezes. Na primeira vez, ele ficou muito feliz porque ele voltou. Da segunda vez, ele morreu e não voltou mais. Ele ficou tão feliz que ele deu um presente pro médico. Mas eu não sei. Eu sei que eu sonhava com meu pai e ele não conformava. E ele passava aquele desespero para mim. Então, eu sonhei pelo menos umas 2 vezes com ele assim. Ele apoiando em mim como se ele quisesse voltar para cá. E eu tentando trazer, e eu tentando... Não sabia, sabe? Eu ficava assim um pouco desesperada e via que o corpo dele estava... E a gente sempre tava num varandão, assim. Que eu não sei se era um lugar de repouso, sabe? Assim, repouso para idoso. Ou repouso para as pessoas que ainda não estavam bem, enfim. Aí não sonhei mais com ele. Não sei se eu não sonhei, porque talvez a minha presença piorasse ele. Aí... Oh, meu Deus. Aí tá. E aí passou bastante tempo, anos depois que a minha mãe veio a falecer, né? Que foi ano passado. Aí eu vou contar para vocês que eu sonhei. Eu queria saber, né? Eu não lembro se eu cheguei a pedir a Deus me mostrasse como eles estavam, enfim. A gente sempre pensa, né, que os pais da gente vão se reencontrar, algo do tipo. Mas o meu sonho, ele não foi bom. Ele foi muito ruim. Então, um dia eu tive um sonho lúcido em que eu cheguei a uma caverna muito escura e lá dentro havia 2 pessoas. E essas 2 pessoas eram os meus pais. Os meus pais, meu pai estava deitado embaixo e minha mãe estava deitada em cima dele. Aí eu entrei. Ai, meu Deus. Enfim, eu entrei e eu fui ali para tirar o meu pai de lá. Não que eu não me importasse com a minha mãe, mas ele tinha o lugar dele, que era lá no início do céu. Então, quando ela morreu, ele soube e foi atrás dela, que era nessa gruta lá no inferno. E aí ele uniu com ela, eles estavam praticamente colados dentro dessa gruta. Não é uma gruta bonita, tipo de bonito, não. É um lugar do inferno. E ou seja, desculpa dizer, mas é melhor você perder um do que perder 2. Você entendeu? Ali eu estava perdendo 2. E eu não estava ali
eu não sei, eu senti ali que eu não era só uma filha. Eu tinha algo ali que era como se fosse uma autoridade, eu não sei explicar, né? E aí, ele não olhou para mim, os dois me ignoraram, então eu não podia ficar muito tempo, não se pode ficar muito tempo, né? Também no inferno, muito menos. Daí eu saí, só que eu não vim para cá, pro quarto onde eu estava dormindo. Eu fui para uma plataforma, que é um quadrado, um retângulo todo branco, que é uma plataforma. Essa plataforma é o meio lugar, entre o lugar onde eu estava dormindo e o inferno. Entre a terra e o inferno. Então eu vi essa plataforma. Que era um lugar seguro, tipo, calma, eu não vou embora, eu não resolvi, então eu não vou embora. Eu vim aqui para isso e eu vou tirar ele daí. Você não tá entendendo? Eu tinha certeza que eu ia tirar ele de lá. Que lá ele não, era questão de honra para mim. Lá ele não ia ficar com ela. Eu não admitia isso. Jamais. E aí, eu já sabia onde ele pertencia. Como que eu ia admitir que ele tivesse caído lá pro inferno? Jamais. E por mais que ele não fosse lá pro alto céu, mas ele estava no céu. Então, eu voltei lá. E aí ela virou para mim e falou assim, ele não quer falar com você, você já não entendeu? E aí eu voltei. Aí eu já não voltei para a plataforma. Aí eu voltei. Eu voltei muito chateada. Muito chateada porque eu deixei ele lá, naquele lugar horrível. E também, não só por isso, porque ela estava brava comigo, porque eu queria tirar ele dela. E porque ela estava muito amarga, entendeu? E ela encarou ali a minha visita como uma ofensa. E eu não estava ali para ofender ninguém, eu estava ali para ajudar ele. Agora, depois, eu disse assim, que ele seria tirado de lá. Eu até compartilhei esse áudio com vocês, que eu mandaria reforços, que ele sairia de lá e que depois que ele saísse de lá, calma, tudo a seu tempo, ela também sairia de lá. Mas que as coisas, eles não iam sair ao mesmo tempo. Porque quem tinha que sair primeiro era ele e ela tinha que entender, porque ele não merecia estar ali, ele não pertencia àquele lugar e depois ela, por misericórdia, sairia daquele lugar. Então, depois, demorou bastante tempo, mas eu pedi para Deus que eu tivesse outro sonho para saber o que tinha acontecido no final da história. E daí, esse ano, ainda de 2025, eu sonhei com os dois e foi um sonho muito lindo. Eu me encontrei com eles, os dois estavam muito bem, como eles eram sempre alegres em tempos bons que eles viveram aqui. E não havia mais esse ar de rebeldia nela, ele também não estava, porque lá na caverna ele estava com o olho assim muito esquisito, né? Não, ele estava alegre, ela também estava alegre e havia alguma coisa assim muito boa no ar.
Eu sentia também que eles sabiam, naquele momento desse sonho que eu tive, que foi tipo, não sei se foi uma plataforma no futuro, alguma coisa, que eles sabiam de alguma coisa que eu também não sabia, mas eles estavam muito felizes. Então foi um happy end. Mas o que eu descobri? Entre a minha avó, meu pai e minha mãe, que a minha avó tinha algo que era um engajamento que o meu pai e a minha mãe não têm. Eles não têm nenhum engajamento, né? Os dois, eles apenas recebem alguma coisa, uma misericórdia, mas assim, eu não senti que eles tivessem algum trabalho espiritual, entendeu? Pelas pessoas, como isso de matar fome, matar sede. A minha avó não. Então, se ela estava lá no alto céu, porque ela matava a fome, matava a sede das pessoas. Ela ajudava, ela diminuía o sofrimento. Então, era isso. Por isso ela estava naquele lugar. E meu pai foi uma pessoa muito boa, mas ele não tinha engajamento. E a minha mãe também não, né? Eu tive sonhos com a minha mãe, né? Conheço minha mãe de outras vidas também, mas eu não quero compartilhar. E conheço meu pai também, né? De uma outra vida com a minha mãe também. Eu vou completar a mensagem com o seguinte. Eu contei de um sonho que eu tive com a minha avó, em que ela me levou até a sala de espera de um hospital, né? Eu não falei que eu identifiquei essa sala de espera, que era era tipo um quadrado, um retângulo branco, todo branco. E era cheio de bancos. Então, por isso que eu sabia que era, né, uma sala de espera de um hospital, entendi, né? Eu identifiquei pela cor e pelos bancos. Aí, o último sonho que eu tive com a minha mãe foi depois desse sonho do happy end aí, do final feliz. Meu pai e minha mãe estão bem, graças a Deus. Agora os dois estão no céu, né? Meu pai saiu daquela gruta horrível, onde ele não deveria ter estado. A minha mãe ficou pouco tempo ali. Eu não contei um outro sonho que eu tive. Foi com a minha mãe também. Antes, porque assim, eu na verdade eu vou acabar voltando nessa mesma sala aí. Da sala de espera desse hospital, né? Com as paredes todas brancas. Mas antes de eu ter o sonho com meu pai e com a minha mãe no happy end, né, no final feliz, nossa, eles estão bem, eles estão muito felizes, eles estão comemorando alguma coisa e tal. Eu vou ter um sonho com minha mãe, antes desse, que eu esqueci de mencionar. Então, faz de conta que você não sabe desse final feliz. Eu saio de um sonho meu, né? De algum lugar onde eu estou, que não tem por que eu contar para vocês, mas eu saio desse lugar e faço uma visita lá onde está a minha mãe. Então, eu estou vivendo algum momento ali,
importante, né? Que metade da mensagem é para mim, metade da mensagem foi uma visita. Então, eu estou vivendo algum momento ali, meu, e aí eu saio desse ambiente e vou fazer uma visita para minha mãe. No inferno. No inferno, não é no céu, né? No inferno. E aí eu chego a um lugar arenoso, de terra escura, e aí eu encontro com a minha mãe e começamos a caminhar. E aí eu começo a estranhar, porque eu vejo muitas outras pessoas caminhando também naquele lugar arenoso. E assim, é fácil de identificar o inferno, porque ele geralmente é esse barro, né? Essa terra escura. E aí você olha assim, tudo ao redor é o mesmo barro. Não tem construções claras. E como, por exemplo, quando eu sonhei com meu pai e o meu avô, tinham construções claras, o céu era claro. Não tinha esse barro, né? É um campo enorme sem relva, não tem verde, não tem grama, gramínea, matinho, não tem matinho. É tudo aquele barro, assim, você olha tudo em volta, só aquele barro que segue para tudo que é lado. Quando eu saía com a minha avó, era outro lugar, né? Com muito verde, céu azul, aquele... enfim, muito lindo. E o rio, né? Muito claro, limpinho, que subia, assim, com sol, cachoeira, enfim, era um lugar muito lindo, com árvores. E se não tem essas cores vivas, pelo menos não é esse barro que segue sem verde, né? Um lugar assim bem deprimente, né? Então eu cheguei nesse lugar, só é rochas e barro. E aí que eu fiquei surpresa, eu já tinha feito outras visitas no inferno, né? Eu já tinha visto casas no inferno, mas eram casas feias, bem feias, né? E sempre um aspecto feio e esse barro, né? Não tem relva, não tem nada, nenhuma planta. Eu fiquei espantada porque parecia famílias. Não é que era famílias, as pessoas elas acabaram se aproximando e criando laços ali. E naquele momento que eu cheguei, não só eu estava caminhando com a minha mãe, como tinha outras pessoas caminhando também. E olhando para elas assim, pareciam que elas criaram, ou elas eram famílias, duas irmãs, mãe e filha, né, assim, tinha homens também, mas eu achei, enfim, fiquei impressionada. E aí eu fui caminhando, em algum momento, eu caí num barro, assim, meio lamacento. E daí em volta tinha umas rochas, assim, e aí eu fiquei tentando me segurar. E aí eu acordei. Esse foi o sonho antes de eu ter o sonho que eu sonhei que a minha mãe já não estava lá, né? Já estava com meu pai. Esse sonho que eu fui pro inferno e
fiquei caminhando com a minha mãe é o depois da gruta. Então, quando eu cheguei lá no inferno, na verdade, foi meio que eu fui conferir se meu pai ainda estava lá. Então, quando eu sonhei e eu vi que só estava ela, eu vi que ele já não estava lá, entendeu? Então, ok, ele saiu de lá. Agora, o próximo passo é esperar que ela também saia de lá. E foi o que aconteceu. Daí, só que passou muitos meses até que eu sonhei que os dois estavam bem. Então eu encontrei com os dois, eles estavam muito felizes, só que eles não falavam o que era, só que eles estavam muito felizes. E com certeza que eles estavam no céu, estavam juntos, né? Eles estavam muito felizes. E, enfim. Depois, agora esse último sonho. Eu cheguei na sala de espera do hospital, eu sentei, mais ou menos do meio pro fundo, e aí, de repente, a minha mãe já estava nos meus braços, no meu colo, né? Ela estava deitada no meu colo como se fosse um bebê, mas não era um bebê, mas eu digo como se fosse um bebê, eu digo assim, entregue, sabe? Porque minha mãe, ela ficou bastante tempo acamada, então ela ficou assim, entregue, que eu digo assim, desse jeito como um bebê fica no colo da gente, só que sendo adulta, né? E só que ela estava sem roupas, né? Por isso que eu falei também como se fosse um bebê, né? Porque o bebê, você pega ali ele peladinho, sem roupas. E só que assim, como ela ficou no meu colo desse jeito, sem roupa, você pensa assim, nossa, pelada. Não tinha esse aspecto. Não tinha esse aspecto do escandaloso, ai, uma mulher nua, não tinha. Era um aspecto de inocência aquilo, sabe? E na verdade era meio que uma despedida. Aquele momento eu senti que ela queria que eu a segurasse nos braços. Ela queria que eu a segurasse, que eu cuidasse dela ali naquele momento como despedida. Ela queria se sentir cuidada por mim nos meus braços, né? Ela queria isso, né? Eu não cuidei da minha mãe, né? Ela acabou ficando nos cuidados de outra pessoa. E eu senti nessa despedida que a minha mãe queria sentir isso. Queria sentir um pouco, e aí por isso que ela se depositou nos meus braços. Só que como ela se depositou nos meus braços e a gente estava nesse hospital, para mim ela não tinha o peso de uma pessoa, né? Peso físico, né? E aí depois ela saiu dos meus braços e ela foi flutuando. Eu já tinha tido sonho com a minha mãe em relação à vida passada, né? E eu já tinha visto de onde eu a conhecia. E eu entendi, infelizmente eu entendi algumas coisas. Algumas coisas, né, que eu tinha no meu coração, de dificuldades de me relacionar com minha mãe,
dificuldade de amá-la, dificuldade de ficar perto da minha mãe, né? Eu tinha dificuldades. Eu sentia dor, né, de ficar perto da minha mãe. Eu sentia que eu tinha que ficar longe dela. E aí eu tive um sonho que me explicou por que eu tinha isso, né? Eu não vou contar aqui para vocês, mas eu tive esse sonho. E daí, só que é um sonho com a minha mãe, que não envolvia meu pai, né? E eu comecei a pensar, será que eu já conheço a minha mãe dessa outra vida? Mas e o meu pai? Será que eu já conheço ele, né, de outra vida? E daí, quando ela saiu do meu colo, ela saiu flutuando. E aí eu fui atrás dela. Daí eu fui atrás dela e aí comecei a procurar por ela, né? Enfim, eu cheguei a um lugar e lá eu descobri que sim. Nesse outro lugar, que é muito antigo, um lugar muito antigo, muito bonito, aqui na Terra mesmo, eu conheci o meu pai e minha mãe. Só que eles não eram meu pai e minha mãe. Só que eu amava tanto eles, gostava tanto deles, criei como se fosse laços de amizade. Eu tinha idade para ser filha deles, mas não era filha deles. Sabe, sim, quando você conhece um casal, e eles eram um casal, nesse outro tempo, nesse outro lugar, eles eram um casal, eles eram casados. Eu é que não era filha deles. Mas eu gostava tanto deles, eles gostavam tanto de mim, que eles tinham essa afeição por mim, né? Como se eu fosse filho. E eu não sei se daí depois que veio, não sei, talvez a ideia da gente ter vindo como família, eu como filha deles. É muito estranho isso, porque eu comecei a ver assim, uau, eu já era alguém antes deles. Porque assim, a minha vida toda, uma coisa que a minha mãe sempre me disse, que graças a ela, né, que eu tinha vida. E a gente sempre pensa que a gente veio do pai e da mãe da gente. Aí esse sonho, nossa, ficou muito nítido para mim, que eu não vim do meu pai e da minha mãe. Eu já era alguém. Eu já existia, então não vim deles. Até porque eu entendi assim, eu tive essa vida em que eu conheci meu pai e minha mãe, eles não eram meus pais, mas nós desenvolvemos uma afeição, eles tinham idade para ser meus pais, mas eles não eram. Eu não sei se eles tiveram filhos naquela vida. E eu também não sei se eu tinha pai e mãe, mas eu só sei que eu gostava deles muito. E eles me tratavam bem, então eu tinha afeição por eles. Eles eram mais velhos, então ela era uma senhora mais velha que eu respeitava e ele era um senhor mais velho que eu respeitava. Achava eles muito honestos, trabalhadores, tal. Gostava deles. E aí depois dessa vida teve uma outra vida que eu conheci a minha mãe. Não lembro do meu pai. E nessa outra vida,
aconteceu alguma coisa que me fez ter não confiar mais na minha mãe, não confiar e sentir dor em relação a ela. Então aconteceu alguma coisa que ficar perto dela me causava dor. Isso, muita dor. Então eu sempre evitava ficar perto dela. E aí eu não sei se tem alguma coisa a mais, mas é até que nós chegamos aqui, em que eu sou filha, né, do meu pai e da minha mãe. Mas aí quando eu saí da sala do hospital e ela foi flutuando, ela queria me mostrar que a gente já se conhecia dessa outra vida e que eu, como se, você me escolheu como sua mãe e você escolheu ele como seu pai, porque lembra como a gente se gostava, lembra como a gente pensava, nossa, ela podia ter sido a nossa filha, então. E aí você foi. E eu vi assim, nossa, é mesmo, eu gostava muito daquele casal. Olha, eles foram meus pais mesmo nessa vida, que lindo. Aí depois que eu acordei, eu pensei assim, ai, que triste, eles nunca mais vão ser meus pais. Porque eles já morreram, né? E assim, foi uma sensação que é meio estranha, tipo, se eles são ou não são meus pais. E não sei, porque mistura, né, um pouco da sua sensação de lá, dessa outra vida, com a daqui. A única coisa que fica na sua cabeça é: eu já era alguém. Então, assim, eu já era alguém, né? Aí, o que eu descobri? Laços sanguíneos diretos, quer dizer, principalmente as pessoas mais perto da tua família, tipo pai, mãe, irmão, essas pessoas são provavelmente pessoas que você já conheceu em outras vidas. Realmente elas são escolhidas, não significa que você quis, mas são escolhidas. São escolhidas para você, porque você ama muito essas pessoas, ou porque elas te magoaram, te feriram, ou porque você que feriu elas, ou porque você, enfim, né? São pessoas que você pensa assim, eu gosto tanto, sei lá, tem um senhor, uma senhora que você pensa assim, nossa, eu gosto tanto desse senhor, podia ser meu pai numa outra vida, podia ser minha mãe. Aí, enfim, é meio que... E aí eu vi que eles eram esse casal e que sim, eu me afeiçoei muito a eles. As amizades com o tempo, infelizmente, às vezes elas podem ser perdidas de uma hora para outra, sabe? Nessa vida mesmo que eu contei que eu gostava muito dos meus pais e eles não eram meus pais, não tinha acontecido ainda alguma coisa entre minha mãe e eu. E isso veio acontecer depois, numa outra vida, até não sei, a não ser que me revele que aconteceu alguma coisa, mas até então não tinha acontecido nada. A gente era muito juntas. Na outra vida também, né? Que era eu e minha mãe, eu entendi que ela era minha melhor amiga. Só que ela era mais velha que eu. Ela era
Ela era bem mais velha que eu, mas ainda considerava ela como uma pessoa que me dava conselhos, que era minha melhor amiga. E eu não desconfiava nunca dela. E aí acontece alguma coisa e aí aquilo quebra pra mim, que nem louça. Louça quebrada que você não dá pra colar mais. Então aconteceu alguma coisa e às vezes a gente acha, você vai construindo uma coisa, e por mais que você passe de uma vida para outra, e eles coloquem um véu em você, tipo assim, você não vai lembrar do que aconteceu, mas o seu coração lembra. Então você tem aquela angústia no coração, você tem aquela sensação, e mesmo a pessoa tem a sensação em relação a você também, que alguma coisa aconteceu, entendeu? Que a amizade foi quebrada. E aí você, às vezes a gente vem como mãe e filha justamente para tentar. Para mim, eu vim como filha da minha mãe para que ela enfim, para que ela cuidasse de mim, para que ela, não sei, se ela aprendesse a me amar. Mas eu sinto assim, sinto isso, que eu sinto que os laços, eles são construídos em mais de uma vida, sabe? E eu sinto assim que os laços que eu tinha com a minha mãe, eles foram construídos junto com a presença do meu pai. Por isso que na outra vida eu não vi meu pai. Aí aconteceu alguma coisa. Eu sinto que a ausência dele era importante, porque parece que a minha amizade com a minha mãe só era através do meu pai. Quando ele esteve ausente, era só eu e ela, não dava certo. E tanto que isso foi provado nessa vida também. Quando ele se ausentou, as coisas ficaram bem difíceis. Entendeu? Então, às vezes, você vai ter amizade com alguém, mas às vezes é através da ponte de outra pessoa. Se essa pessoa não estiver perto, às vezes não dá certo. Eu não consigo explicar muito bem sem contar, e como eu não quero contar o que aconteceu, aí vai ficar assim mesmo, pelo não dito. A única coisa que eu sei é que hoje é que nós já somos, nós não nos tornamos por causa dos nossos pais, nós já somos alguém. E que se a gente se sente mal perto de alguém, pode ter certeza que alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Se você sente angústia, alguma coisa tem. E se você sente bem também, fica perto dessa pessoa, né? Se sente bem. Mas se você sente angústia, vai ter que ficar longe mesmo, sabe? Não tem jeito. Então, eu acho que as coisas, elas não dão para serem consertadas assim, forçando, entendeu? Pelo contrário, as coisas pioram, né? Você tentar ficar perto,
pior você sente. E pior, você sente uma angústia que você não sabe por que você está sentindo isso. Às vezes é o teu pai, às vezes é a tua mãe, às vezes é alguém que você sente a obrigação de amar e você não sabe de onde está vindo isso. Por que eu estou sentindo esse desespero? Alguma coisa tem. Entendeu? A gente não sente desespero à toa, a gente não sente angústia à toa. E aí os sonhos que eu tive, que foram como se fosse uma regressão espontânea, eles explicam certinho o que aconteceu. Certinho. E por isso que, por exemplo, quando eu tive minha filha, eu tive um estado de quase morte, hemorragia, eu fui para os braços de Deus. Eu estive num corredor, depois numa nuvem. E aí eu pensei, pronto, se um dia eu tiver, eu queria ter uma EQM, eu queria que Deus me falasse por que eu não fiquei perto da minha mãe, que Ele me culpasse, né, que Ele me dissesse que eu não amei a minha mãe o suficiente, que eu não... E Ele não fez isso. E aí eu fiquei assim, meu Deus, isso não é normal. Ele deveria ter falado que eu não fui uma boa filha, isso, aquilo. Ou que eu iria para o inferno, sei lá. Era isso, né, que eu queria que ele falasse. E aí todos os sonhos que eu tive, eu entendi por que eu sentia tanto desespero. E aí, o último sonho que eu tive com ela foi bem bacana, porque eu entendi de onde começou a nossa amizade, né? Começou com ela e com meu pai. E que a gente se dava muito bem. Alguma coisa se quebrou, mas ainda é possível ser consertado, né? Aí eu sinto que não foi consertado. Mas foi o início de um conserto, essa é a verdade. Hoje mesmo, a minha filha quebrou um objeto de cerâmica e eu estava tentando colar. Eu consegui colar. É um gatinho do Japão. Eu falei, filha, objeto de cerâmica você não pode quebrar. Ele nunca mais fica a mesma coisa. Mas eu falei, aí filha, eu consertei. E aí depois que eu consertei, eu me senti bem. Porque ele ficou com a marca. Mas ele está consertado. Então é mais ou menos isso, ficou com a marca. Né? Com o trauma, com as marcas, mas assim, tá inteiro de novo. Então, se é possível restaurar uma amizade, mas fica a marca, mas eu acho que sim, eu acho que essa é a intenção sempre, que a gente faça as pazes com as pessoas, né? Perdoe as pessoas, ame as pessoas e não se culpe, sabe? Se dói para você ficar perto de alguém. O sentimento, ele nunca é mentiroso, né? As palavras podem ser, mas os sentimentos não. Então é isso. Tchau, Deus abençoe vocês.